Tem gente que nem está passando por tanta luta assim, mas está falando contra Deus. Está duvidando de Deus, está desacreditando de Deus, está dizendo: Deus, por que essa luta, por que essa prova? Irmão, tem pessoas que escutam as mensagens, escutam as palavras e parece que aquilo que a gente fala não entra na cabeça da pessoa. Veja o exemplo de José. José tinha tudo para ser um revoltado. José, primeiramente, ele teve da parte dos seus irmãos uma grande inveja. Os irmãos invejavam José. E um certo dia, Jacó vai falar para José: José, eu quero que você vá lá no campo e que você dê uma olhada lá no meu rebanho, nas minhas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que José foi lá observar as ovelhas, lá em Gênesis, capítulo de número 37. Um abraço para a irmã Dira Venas. Um abraço, Dira, que Deus te abençoe, gratidão pela sua audiência. E nesse dia José, ele vai observar o rebanho de seu pai. Quando os seus irmãos o observam de longe, os seus irmãos dizem assim: lá vem o tal sonhador, vamos matá-lo, vamos acabar com a vida dele, e assim nós veremos no que dará os seus sonhos. Olha que coisa terrível, irmão. Quem está falando isso aqui não é um inimigo de José. Quem está falando isso aqui não é uma pessoa de longe. Quem está falando isso aqui são os próprios irmãos de José. Porque muitas das vezes as tuas feridas vêm de quem você mais admira, de quem você mais ama. Quanto maior o grau de amizade que a pessoa tem com você, quanto maior o grau de intimidade que a pessoa tem com você, maior pode ser a ferida que a pessoa vai fazer em sua alma. Maior vai ser a ferida que a pessoa vai fazer em você. Mas já deixa eu abrir um parênteses para profetizar algo em sua vida. Enquanto as maiores feridas vêm através de pessoas, as suas maiores bênçãos, as suas maiores curas virão através de pessoas. Isso mesmo. Deus vai usar pessoas para te honrar. Deus vai usar pessoas para mudar a tua história. Deus vai usar pessoas para financiar teu ministério. Deus vai usar pessoas para te honrar, para te abençoar. E através dessas pessoas, portas serão abertas na tua vida. Enquanto as maiores feridas de José vieram através de pessoas, vieram através dos seus irmãos, a maior porta que foi aberta na vida de José, em primeiro lugar Deus, e segundo lugar, foi através de uma pessoa que, quando chegou diante de Faraó, diante do rei Faraó, essa pessoa lembrou de José. José foi lançado pelos seus irmãos na cisterna. Quando ele se aproximou, os irmãos falaram assim: olha, vamos pegar ele, vamos matá-lo, vamos acabar com a vida dele, vamos destruir a vida dele. Aí Rúben, que era o mais velho, disse assim: não, vamos jogá-lo numa cisterna. E pegaram José e jogaram numa cisterna, achando que os sonhos de José iam acabar ali. Mas deixa eu te falar uma coisa: ninguém pode parar um sonhador. Sonhador, não deixe que as lutas te parem, não deixe que as acusações te parem, não deixe que os inimigos te parem, não deixe que aqueles que te odeiam te parem. Você é sonhador, e Deus vai realizar na sua vida os sonhos que você tem colocado diante dele. Jogaram José na cisterna e acharam que ali a vida de José ia acabar.
Só que Deus, tudo aquilo, Deus tinha um plano na vida de José. Por mais que você não entenda aquilo que você tem passado, por mais que você não entenda o momento que você tem passado de provação, mas tudo isso é processo de Deus na sua vida. E no final você vai entender o porquê dessa prova. Você vai entender o porquê dessa luta. Você vai entender que tudo isso que você está passando, no final Deus vai te honrar e vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua situação. Após jogarem José na cisterna, vinha passando lá uma caravana de ismaelitas, ou também conhecido naquela época como medianitas. E José foi vendido para os ismaelitas por 20 moedas de prata. José foi vendido e lá os ismaelitas venderam José para Potifar no Egito. Potifar decide colocar José para trabalhar em sua casa. Olha que coisa interessante. Aonde José chegava, José crescia, dava certo, prosperava. Porque para ser escolhido para trabalhar dentro da casa de um oficial do governo, de um oficial do reino, não era coisa pouca, era uma coisa importante. Porque para Potifar escolher José, ele tinha que ter muita confiança nele. Até porque José também trabalhava como serviçal, copeiro de Potifar. Em algum momento José poderia envenenar Potifar, matá-lo, tentar destruir a vida dele. Mas José não fez isso. Ele serviu a Potifar e fez o seu melhor na condição que estava, enquanto não tinha condição melhor de fazer melhor do que eu já estava fazendo. Olha aí, bugou o seu cérebro, né? Você falou misericórdia. O que é isso que o missionário está falando? Mas eu já falei isso aqui outras vezes. Faça o seu melhor na condição que você está. Em cada coisa que você colocar suas mãos, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Seja o melhor na posição que você está. Missionário, mas eu não quero ser o melhor no meu trabalho, porque se eu for o melhor no meu trabalho, os meus colegas de trabalho vão me odiar. Não importa se vão te odiar, não importa se vão deixar de gostar de você. Faça o seu melhor, seja o número 1 aonde você estiver, e você vai prosperar e vai crescer em tudo que você colocar as suas mãos. Irmãos, é interessante porque, principalmente dentro da obra de Deus, dentro do ministério, tem pessoas que vêm falar comigo assim: missionário, mas fulano está se levantando contra mim. Eu vou deixar de pregar porque estão se levantando com inveja, com ciúmes, e eu não quero despertar o ciúme das pessoas. No meu trabalho, missionário, eu estou dando o meu melhor lá, mas estão se levantando contra mim, estão falando mal de mim, estão me caluniando. Por quê? Porque as pessoas, 90% da humanidade são medíocres, ou seja, são pessoas normais, são pessoas que não querem evoluir. Sabe, aquele funcionário que faz apenas o que o patrão manda. Se o patrão não mandar, ele não faz. Mas tem aquele funcionário que se destaca, que é número 1, que faz o que o patrão mandou, só que faz muito mais. Aí tem gente que vai se levantar e vai dizer assim: olha aí, puxa saco de patrão, olha aí, puxa saco de liderança, que nada, tá puxando o saco do bispo, tá puxando o saco do missionário, tá puxando o saco da liderança. Mas deixa eu te falar uma coisa: seja na obra de Deus, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja em qualquer coisa que você fizer, busque sempre ser o número 1, busque sempre ser o melhor, e então você vai prosperar. Em tudo que você fizer, você será o melhor. E José na casa de Potifar, José crescia,
prosperava, e tudo que ele colocava as mãos dava certo, porque José, ele tinha essa unção de prosperidade nele que vinha de Deus. Mesmo sendo praticamente quase assim, os irmãos tentaram matá-lo, mesmo assim ele não ficou com ódio, não guardou rancor, não guardou mágoa no seu coração. E isso aqui é muito forte, irmão, porque José, aonde chegava, prosperava. Aonde chegava, ele crescia. Só que de repente, a mulher de Potifar começou a colocar os olhos em José de forma diferente. E ela dava em cima de José, o paquerava, mas José não aceitava isso. Quando foi um certo dia, ela decidiu ter relações sexuais com José, e ela puxou a roupa dele, e ele saiu correndo. E a mulher de Potifar não conseguiu, então ela ficou revoltada. E ela disse assim: agora eu vou inventar uma mentira. Eu vou inventar uma calúnia. Olha que coisa, irmão. Olha que situação. A mulher de Potifar inventou uma calúnia, uma mentira contra a vida de José. Uma mentira que fez com que ele ficasse 13 longos anos na prisão. E aí você vai me perguntar: missionário, por que Deus permitiu que José entrasse na prisão? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Se José servia a Deus de verdade, ele não vivia uma vida errada, não vivia uma vida promíscua, ele vivia corretamente. E por que Deus permitiu isso? No processo, você não entende. Quando você está passando pelo momento da luta, da provação, do processo, você não consegue entender o porquê que você está vivendo aquilo. Se você parar para observar a história de José, você vai se questionar por que Deus permitiu José entrar na prisão e ficar lá 13 anos. Sabe por quê? Porque dentro da prisão, José conheceu o copeiro, que foi o homem que abriu a porta para ele diante de Faraó. Olha que coisa poderosa. Ou seja, olhando por essa perspectiva de se perguntar por que Deus permitiu isso se José não fazia nada de errado. Mas olhando pelo outro lado da história, você vai entender que foi na prisão que José conheceu o copeiro que abriu a maior porta de toda a história da vida de José. Deixa eu falar algo de Deus para você nessa manhã. Pega essa chave que eu vou deixar para você aqui, ó. No processo você não entende o porquê que está passando por isso, mas será nesse processo que Deus vai te honrar. Você sabe por quê? Problemas geralmente vêm disfarçados de oportunidades. Olha que coisa poderosa. As maiores oportunidades que Deus vai entregar nas tuas mãos virão disfarçados pelos maiores problemas. Você vai pensar assim: meu Deus, que problema grandioso é esse que eu estou passando? Por que eu estou passando por esse processo? Mas é nesse problema, é nesse processo que Deus vai te honrar e a glória do Senhor se manifestará na sua vida. E naquele processo, José, ele foi tirado da casa de Potifar e foi levado para a prisão. Prisão durante 13 anos. Só que mesmo dentro da prisão, ele crescia. Irmão, que homem extraordinário, viu? É a história de José. José era um homem acima da média. Mesmo na prisão ele crescia, ele prosperava. Ele não ficou revoltadinho. O homem, olha que situação, foi vendido pelos seus irmãos, quase foi assassinado por eles, foi parar numa terra estranha,
sem os pais, sem a família, sem conhecer ninguém, falando uma língua totalmente diferente, que era a língua do povo do Egito, totalmente diferente, praticamente, aliás, teve que recomeçar a vida do zero. Foi para a casa de Potifar, levantaram calúnia contra ele, mentiram com o nome dele, foi parar na prisão, passou por tudo isso, e em nenhum momento você vai ver na Bíblia José reclamando. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia José dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, por que que eu estou passando por isso? Você não vai ver José falando isso. E às vezes você está com uma prova, está passando por uma luta pequenininha, só uma dor, e você fica questionando a Deus. Pare de questionar Deus. Se Deus te curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Se Deus mudar a sua vida, Ele é Deus. Se não mudar, continua sendo Deus. Saiba que Deus não depende de você para ser Deus. É você que depende de Deus para existir. Aí você vai dizer: missionário, que palavra dura é essa? Irmão, muitas vezes a gente tem uma concepção extremamente errada da vida. A concepção de achar que só nós temos problemas. Antes do programa, eu estava conversando aqui com o bispo, e aí o bispo estava falando assim para mim que Paulo, ele mandou uma carta para a igreja de Coríntios, e ele vai dizer assim para a igreja de Coríntios: meus irmãos, não achem que só vocês estão passando por problemas. Existem outros irmãos que passam problemas semelhantes a vocês e ainda muito maiores. Olha a história de José. Vendido pelos seus irmãos, tentativa de assassinato pela própria família, ficou 13 anos na prisão por um crime que não cometeu. Uma coisa é a pessoa ser presa por um crime que cometeu. Outra coisa é passar 13 anos na prisão por uma coisa que nunca fez. Aí dói. Muito doloroso. Eu não consigo nem imaginar a dor que José sentia. Mas em nenhum momento ele reclamou, ele falou contra Deus, ele ficou revoltadinho, disse que ia desistir da fé. Em nenhum momento você vê isso escrito na Bíblia. E eu quero que você entenda, meu irmão, que um homem e uma mulher de fé é aquele que adora a Deus, independente do problema que está passando. Ser crente e adorar quando tudo vai bem é muito fácil. Eu quero ver você adorar quando a prova se levanta. Eu quero ver você continuar sendo fiel quando a luta se levanta. Tem gente que diz assim: olha, eu adoro a Deus, eu amo ao Senhor, oh glória, aleluia. Aí vem a provação, aí vem a luta, aí a pessoa: pera aí, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou enfrentando isso na minha vida? Então quer dizer que você só serve a Deus de palavras, mas o seu coração está distante dele? Dentro da prisão, irmão, tinha duas pessoas, né? Tinha mais, porém essas duas pessoas tiveram dois sonhos. O copeiro teve um sonho e o padeiro teve um sonho. O copeiro teve um sonho que ele servia a Faraó com algumas uvas, mas o padeiro teve um sonho totalmente diferente, onde animais comiam frutas em cima de sua cabeça. E José vai falar assim para o copeiro: a interpretação do sonho é: em tantos dias você vai ser chamado para trabalhar de novo na casa de Faraó e vai assumir a posição de honra dentro do governo. Isso foi para o copeiro. Mas você, padeiro, você não vai assumir posição de honra e você morrerá em poucos dias. Olha que, já pensou um sonho desse, a pessoa receber uma interpretação dessa?
Terrível, ou não é? Só que José, ele fez um network dentro da prisão. O que é network, missionário? Explique para mim. Pode deixar que eu explico. Network é a sua relação com as pessoas ao seu redor. Ou seja, você fazer amizade com pessoas que vão abrir caminhos e portas para você. Como é que eu sei que José fez um network? É muito fácil. Quando José interpretou o sonho do copeiro, ele disse assim: quando você chegar diante de Faraó, lembre de mim lá. Fale de mim para Faraó. Imagina se José fosse um falso cristão. Imagina se José dentro da prisão ficasse murmurando, criticando, se queixando, falasse assim: olha, eu quero sair dessa prisão e eu vou me revoltar. Eu vou derrubar o reino de Faraó. Nada disso. Mesmo na prisão, ele foi fiel a Deus e não se revoltou. E a Bíblia diz que o copeiro, ele abriu uma porta para José. Muito cuidado com a forma que você trata as pessoas que estão ao seu redor. Essa pessoa que talvez você humilha hoje, amanhã depois, ela pode estar numa posição de honra e ela fechar uma porta para você. Sabia disso? Muitas vezes tem pessoas que estão ao teu redor que te humilham, que falam mal de você, que tentam te prejudicar, e lá depois Deus vai te colocar numa posição de honra. Só que não é para você se vingar, porque José não se vingou. José poderia ter se vingado dos seus irmãos. José poderia ter até mesmo matado os seus irmãos, mas em nenhum momento José se vingou. Diferente, ele decidiu perdoar e decidiu seguir a sua vida em frente. E para a gente encerrar essa mensagem, é isso que eu quero te dizer: siga a sua vida em frente, independente do que fizeram contra você, independente do que falaram. Missionário, mas o senhor não sabe o que foi que ela falou de mim. Ela fez uma calúnia contra mim que quase destrói meu casamento. Uma pessoa da minha família, missionário, fez uma calúnia, falou mal de mim, inventou uma mentira contra mim que me separou da minha família durante muitos anos. Essa pessoa fez uma calúnia contra você. E José, que quase foi assassinado pelos seus próprios irmãos, o que é que você me diz disso? E mesmo assim, ele perdoou e seguiu a vida em frente. Irmão, não vale a pena a gente estar preso a essas pessoas, a gente ficar com ódio dessas pessoas que falam mal da gente. Na vida nem todo mundo vai ser adepto aos nossos sonhos. Muitas das vezes Deus vai te colocar em posição de honra, e isso vai despertar os ciúmes das pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas te odeiem. Mas não interessa, você não pode parar por causa que alguém está te odiando, e nem ficar com raiva dessas pessoas. Sabe por quê? Porque a obra que Deus tem na tua vida é muito maior do que aqueles que te odeiam. José focava na sua mudança de vida, não no que os seus irmãos fizeram contra ele. E é muito importante que você aprenda a lidar com essas pessoas que querem o seu mal. Na vida, é muito bom a gente ter os amigos do nosso lado, mas muitas vezes nós teremos ao nosso lado inimigos, e a gente vai ter que saber conviver com eles. Não, missionário, eu não sei conviver com os meus inimigos. Então você dificilmente
vai dar certo na vida. Uma vez, eu estava conversando com um bispo, e aí ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer em minha vida. Isso me marcou, essa frase ficou gravada na minha cabeça. Ele disse assim para mim: um líder fracassado é aquele que lidera apenas para os amigos. Ele disse para mim assim: nós temos que liderar tanto para os amigos quanto para os inimigos. E é a realidade, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente só quer ter do nosso lado quem é nosso amigo, quem quer nosso bem. Só que no seu ambiente de trabalho você não impede que o teu inimigo esteja do teu lado. Na tua igreja, muitas das vezes, você que é pastor, você que é pregador, você que é missionário, é evangelista, é obreiro, você que é um simples membro, você não impede que a pessoa que é teu inimigo esteja do teu lado e tente te prejudicar. E isso acontece muito em todos os âmbitos da vida, na família, no trabalho, enfim, nas suas relações pessoais tem isso. E muitas das vezes Deus vai usar os seus próprios inimigos para te abençoarem. Deus vai usar os seus próprios inimigos para trazerem a vitória nas suas mãos. Então, irmão, não precisa você brigar, você bater boca, você discutir. Entregue os seus inimigos nas mãos de Deus. Diga para Deus: Senhor, o Senhor está vendo o que estão fazendo contra mim. O Senhor está vendo que estão desejando o meu mal, mesmo o meu coração estando puro. Eu entrego essa situação nas tuas mãos, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha agir na minha causa. E para a gente encerrar aqui, ó, primeira coisa que eu observo sobre a história de José: mesmo passando por todos esses problemas, ele não se revoltou contra Deus, ele não perdeu a fé. Não perca a sua fé no Todo-Poderoso. Não perca a sua fé em Deus. Continue acreditando que Deus vai fazer o impossível. Primeira coisa é isso, não perder a fé. Segunda coisa, liberar perdão para aqueles que te feriram. E terceiro, não ficar preso ao passado. Liberte-se do seu passado. Isso é uma decisão sua. Libertar-se do seu passado. Irmão, você tem que ser forte para vencer esse problema. Tem que ser forte para vencer teu passado. Tem gente que passou por uma separação e quer se matar. Tem gente que alguém falou mal dela, quer se matar. Alguém criticou, quer se matar. Tudo a pessoa quer desistir, quer parar, quer largar tudo. Aí eu não aguento mais. Poxa, para com isso. Seja forte, seja corajosa. É assim, é desse jeito que você quer alcançar a vitória? Sendo fraca desse jeito? Tudo seu é reclamar, tudo seu é criticar, tudo seu é dizer: ah, Senhor, por que isso? Irmão, tem gente que Deus só não fulminou ainda por misericórdia, viu? Porque tem pessoas que hoje em dia murmuram tanto que se fosse no tempo de Moisés você morreria na mesma hora. E olha, pense numa coisa que eu não gosto: é quando uma pessoa se aproxima de mim para se lamentar. Eu me afasto logo. Aquela pessoa que se aproxima para dizer: ah, minha vida tá assim, tá desse jeito, tá... Ninguém gosta de ouvir lamentações. E é por isso que você vê poucas pessoas pregando no livro de Lamentações de Jeremias. Quando que você ouviu a gente pregar aqui em Lamentações de Jeremias? Você ouviu foi uma vez ou outra. Por quê? É um livro inteiro que Jeremias só se lamenta. E Deus fala com ele: eu estou com você, não se lamente, mude sua linguagem, mude sua postura, se levante, rapaz. Diversas vezes, é um livro inteiro de Lamentações de Jeremias. E é um livro inteiro Deus mandando ele se levantar, Deus mandando ele sair da prostração, e Deus dizendo que estava com ele.
E eu gosto muito desse livro, e eu já li ele várias vezes, porque eu vejo o quanto Jeremias era ser humano igual a gente. E eu vejo também os conselhos que Deus deu para ele nos momentos de suas lamentações. Muitas vezes a gente está igual a Jeremias, está se lamentando pelo casamento que se foi, está se lamentando pelo familiar que se foi, está se lamentando pelo dinheiro investido errado, está se lamentando pela dívida que você fez, está se lamentando pelo que você perdeu, pelo que você poderia ter feito e não fez. Chega de se lamentar. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Deus está falando para você. Chega de se lamentar. É tempo de olhar para frente. É tempo de seguir a vida. A vida continua. Irmão, chega de se lamentar. O que passou, passou. Missionário, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu agi errado, eu investi errado, eu casei errado. Chega de se lamentar, levante a sua cabeça, a vida continua. Olhe para frente, pare de se lamentar por aquilo que você não fez, por aquilo que você não realizou, e foque o presente, que sua vida vai mudar. Chega de lamentação, irmão. Tem gente que tá assim, toda hora se lamentando, toda hora, porque minha vida tá assim, Para com isso, chega. Chega de se lamentar. Você já leu alguma vez na Bíblia José se lamentando? Se ele se lamentasse, ia estar escrito. Mas ele não se lamentou em momento algum, porque ele confiava no Deus que ele servia. Para a gente encerrar, fechar essa mensagem de uma vez por todas, observe a história de José. Ele tinha tudo para se lamentar, para se prostrar, para desistir dos seus sonhos, e mesmo assim, ele não desistiu, não se lamentou. Ele olhou para frente, ele continuou lutando, e Deus o honrou de forma extraordinária. Deus não abençoa os lamentadores. Deus abençoa aqueles que seguem em frente. Não importa o que te fizeram no passado, o mal que te fizeram, o que falaram contra você, não importa, esquece isso. Foque o agora. E esqueça o mal que te fizeram.